Vamos orar para iniciar o nosso culto. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, louvamos e bendizemos o Teu nome. Tu que vives, está ressurreto, está no nosso meio, nós bendizemos o Teu nome. Queremos louvar, bendizer, engrandecer ao Teu santo e bendito nome. O Teu nome, que é o nome acima de todos os nomes. Louvado seja o Senhor. Obrigado por nos dar a salvação. Obrigado porque em Ti nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a ressurreição, nós temos a vida. Louvado seja o Teu nome. E agradecendo por Tua presença em nossos corações, pela Tua presença no nosso meio, é que estamos reunidos para Te louvar, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, para cantar ao Senhor, cantar os nossos cânticos, cantar os nossos hinos e o nosso louvor. Louvado seja o Senhor. Louvamos a Ti, em Teu nome é que nós oramos. Amém. Aleluia. Cristo vivo está. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Assim diz as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo terá a vida eterna. Louvado seja o Senhor por tão grande amor, por ter enviado o seu Filho para nos salvar. E em sinal de louvor ao Senhor, cantemos o hino de número 260, lembrando do seu amor, lembrando de sua abnegação, porque somos salvos por sua graça, somos salvos porque Ele deu a sua vida por nós. Hino de número 260. Amor
Santo e amado Deus, obrigado por tanto amor dispensado, ó Deus, a nós. Obrigado porque foi por amor que Tu enviastes o Teu Filho, o Teu único Filho, para morrer por nós. Obrigado ao Senhor Jesus, porque foi por amor que Tu desceste até nós, porque Tu fostes até a cruz, morreste de forma humilhante para nos salvar. Obrigado por ter carregado os nossos pecados na cruz do Calvário. Obrigado porque, perdoado, hoje temos vida e vida em abundância em Ti, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque é por causa do amor do Pai e do amor do Filho que Tu aplicas a obra da redenção em nosso coração. Porque Tu és o Espírito vivificante que nos traz vida, nos dá vida, e que nos faz abrir os olhos e enxergar a grande graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o Teu nome. Louvado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Santíssima Trindade, nós bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, o Filho amado, é que nós oramos. Amém. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. Dessa vez na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós faremos a leitura dos versículos de 12 a 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 28. Assim diz a palavra de Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, primeiro Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia! O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e vive está. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, como diz a Escritura, é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação, é vão tudo aquilo que nós fazemos por Cristo Jesus. Mas porque Ele ressuscitou, é que tudo aquilo que nós fazemos não é vão, mas tem sido recebido pelo nosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa fé, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou os nossos pecados, e que Ele ressuscitou e vivo está. E um dia nós iremos, todos juntos, sermos ressuscitados, ou transformados seremos, mas todos nós estaremos diante da glória do Pai, para dar glória ao Filho ressurreto, que hoje vive à destra do Deus Pai, em poder e glória. Bendito seja o nome do Senhor.
Ainda louvando o nome do Senhor, cantemos todos o hino de número 272. Hino 272, para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Cristo já ressuscitou. Continuemos adorando e louvando ao nosso Deus com os cânticos ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Cantemos, pela tua graça que salvestou. Amém? És o Deus
ser povo teu, pra te adorar com todo o meu ser. Teu amor é luz para o meu viver. Eu ergo as minhas mãos a ti, ó Rei dos Reis. Exaltado é Senhor por tua glória. És o Deus do meu louvor. Canto a ti, aleluia. E os anjos a louvar cantam santo para aquele que virá. Glória a ti, aleluia. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há mais o que dizer desse amor infinito, capaz de transformar a noite em claro dia de sol. Não há mais o que dizer desse amor sem medidas, que é como águas tranquilas, envolvente a sua luz.
é mais forte que a morte. Não há mais o que dizer do amor de Jesus Cristo, da paz completa que Ele tem, vida eterna e salvação. Por que não se entregar a esse amor sem medidas, viver uma nova vida que Jesus tem pra te dar? Um amor capaz de dar sua vida pelo ser. Isto é mais forte que a morte. Não há mais o que dizer desse amor infinito. Para a nossa edificação, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 20. Nós faremos uma leitura, de certo ponto, extensa, do versículo 1 até o versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos de 1 até o 29. Acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecera junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se-lhe no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, bendizemos o Teu nome por Tua palavra, pelo registro histórico das Escrituras, ó Pai. E pelo registro de fé também, ó Deus, que estes relatos produziram, não somente no coração dos discípulos, mas tem produzido, ó Deus, no coração do Teu povo ao longo das eras. Continua, Deus, falando conosco através da Tua palavra. É o que pedimos neste momento ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós sabemos que a Páscoa, ela foi primeiro relatada no livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava sob o jugo do Egito. O povo, os hebreus, eles viveram ali no Egito por 430 anos, sob as bênçãos do Senhor. Eles se multiplicaram, eles cresceram, eles se enriqueceram, ficaram muito grandes ali naquele lugar, a ponto de este fator incomodar muito a Faraó. Então Faraó impõe-se-lhe grande jugo sobre eles. O clamor do povo do Senhor sobe até Deus, e o Senhor intervém com grandes sinais e maravilhas através do seu servo Moisés. O povo, é ouvido a voz do povo. Moisés é levantado como líder para tirar o povo lá do Egito, para ser levado para Canaã, uma terra que mana leite e mel, assim como fora prometido para Abraão, muitos e muitos anos antes. Mas Faraó não quer deixar o povo ir. Então o Senhor manda as pragas, as 10 pragas, as quais nós conhecemos, os registros bíblicos lá de Êxodo nos falam, e sendo a pior delas, a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos dos egípcios morrem, menos os do povo de Israel, porque o Senhor ordenara que fosse sacrificado um cordeiro, e o sangue deles, passado nas vergas das portas, nas ombreiras das portas, e toda porta que tivesse o sangue ali marcado, o anjo da morte passaria por cima. E ali o Senhor ordena a primeira Páscoa, que significa a passagem por cima, que o anjo passaria, o anjo viria, o sangue na verga das portas, e não feriria a nenhum primogênito dos hebreus. Todos aqueles egípcios que tinham os seus primogênitos, os primogênitos foram mortos. Essa é a Páscoa dos hebreus. Mas Jesus Cristo também fala, as Escrituras falam de uma outra Páscoa. No capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Cristo foi o nosso Cordeiro, e que Ele também foi imolado. Significa dizer que a Páscoa do Antigo Testamento era uma sombra da que viria, a sombra desta Páscoa, Jesus Cristo sendo imolado e sendo o nosso Cordeiro. Aí sim, há todo o significado da Escritura. Tudo aquilo que o Antigo Testamento fala com relação à Páscoa é cumprido em Jesus Cristo. Os hebreus têm sim a sua Páscoa, mas nós cristãos temos um significado da Páscoa, que é o real significado, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo imolado, morto, ressuscitado ao 3º dia, e que agora vive. Essa é a simbologia real da nossa Páscoa. É isso que acontece conosco, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos libertos do mundo.
Os nossos pecados são perdoados. Nós não mais somos inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos de Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o real significado da Páscoa para nós. E por que eu estou dizendo isso, dando uma introdução breve e rápida, até singela, sobre a Páscoa? Porque os discípulos de Jesus Cristo estão em plena Páscoa, quando o Senhor ressuscita. O Senhor Jesus Cristo foi morto em plena Páscoa, na época da festividade da Páscoa, com a Jerusalém cheia de pessoas, vindas de todos os lugares. E em meio a esta festividade, o Senhor Jesus Cristo é morto. Para nós a Páscoa ela é uma grande celebração, e de fato ela tem que ser mesmo. Porque nós temos um cordeiro, o nosso cordeiro, como o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios 5, versículo 7. E ele foi imolado. Nós temos que celebrar sim a nossa salvação. Nós temos sim motivos para celebrar a Páscoa. Mas os discípulos, por um período, eles não tiveram motivos para comemorar. Porque o cordeiro havia sido morto. O seu Senhor havia sido morto, o seu mestre morreu. E é em meio à morte do seu mestre que o coração deles ficam tristes, abatidos, desesperançosos. Eles chegam ao sepulcro com o coração triste. As mulheres haviam ido ao sepulcro para embalsamar ali o corpo de Cristo, levar mais especiarias, mais ervas, como era costume naquela época, e se deparam com o túmulo vazio. Mas ao mesmo tempo, a esse medo, a essa surpresa, eles não entendem de forma precisa e completa porque aquilo estava acontecendo. A Páscoa para eles, para os discípulos de Jesus Cristo, para suas discípulas, aquelas mulheres, ela teve um gosto quase que amargo, porque o seu mestre havia morrido. Foi difícil demais para eles. Mas esses relatos da ressurreição e após a ressurreição de Cristo, que nós acabamos de ler, eles nos trazem algum significado e algum sentido para a nossa vida. Quero tratar também isso de forma panorâmica, porque os textos que nós lemos, eles são profundos, mas eu quero tratar do que a ressurreição produziu no coração deles, o que este fato histórico produziu no coração dos discípulos, e pode também assim produzir no nosso coração em todas as eras. A primeira coisa que eu quero observar aqui, com relação ao texto que nós lemos, é que a ressurreição ela foi sim comprovada. Uma das grandes evidências históricas da ressurreição é o próprio túmulo vazio. Onde está o túmulo? Aliás, onde está Jesus Cristo? Onde está o corpo? Cadê ele? O túmulo está vazio. Essa é a primeira grande evidência. Há também evidências históricas que comprovam, porque houve testemunhas. E, por exemplo, veja só, houve data, hora, local, testemunhas e outras evidências. Por exemplo, os lençóis, o pano, a própria pedra removida do seu lugar. Houve muitas testemunhas. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ao qual nós lemos aqui na nossa liturgia, fala que mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus Cristo. Mais de 500, olha quantas testemunhas, uma nuvem de testemunhas. E outra coisa, essas testemunhas, quando o apóstolo Paulo escreve a carta, naquele momento, elas estavam vivas. Ele diz que havia muitas delas vivas e que poderiam comprovar a ressurreição de Jesus Cristo. Foi um fato histórico, comprovado. O Senhor ressuscitou, ele não estava no túmulo, o túmulo estava vazio. Ou como alguns podem dizer, ele estava quase vazio, porque haviam evidências ali. E essas evidências mesmo, elas produziram fé e entendimento no coração dos discípulos. Por exemplo, João. E aqui a gente pode dizer que a ressurreição ela produz sim fé e entendimento. O texto continua dizendo, ele fala que Tiago viu, fala que Pedro também viu, e novamente,
ele diz, o texto nos fala que Tiago viu novamente. Mas no original, na língua grega, este verbo ver é usado de formas diferentes. Por exemplo, quando é citado a primeira vez que Tiago viu, é um verbo. Quando Pedro vê, é outro verbo. Quando Tiago vê novamente, o texto e o escritor usa um outro verbo para expressar a ação ao qual ele estava, a ação que estava sendo exercida. Quando Tiago vê, lá no versículo de número 5, ele vê, e é apenas um ato de ver, nada além de ver. Ele se abaixa e ele olha simplesmente. Quando Pedro vê, ele tenta entender os fatos. A palavra ver ali é a palavra teorel, o verbo teorel, da qual vem a palavra teorema ou teoria. O apóstolo Pedro, ele tenta entender os fatos. Ele olha para os lençóis, ele olha para os panos, ele olha para o ambiente e vê que está tudo arrumado, tudo no lugar certo. As vestes de Jesus não estavam rasgadas, os panos não estavam rasgados, não estava nada bagunçado, mas estava cada coisa ali no seu lugar. E ele tenta, de certa forma, entender o que aconteceu ali naquele lugar. Mas quando Tiago, ele vê, lá no versículo 8, a palavra ver ali, diz que ele vê com entendimento. Não foi uma simples olhada, não foi ver e entender os fatos, mas ali sim ele vê com entendimento. E é por isso que o texto nos diz que ele viu e creu. Ali Tiago entende de fato a ressurreição de Jesus Cristo, entende que a ressurreição de Cristo foi corpórea, porque ele olha para aquilo com entendimento. Ele vê que os panos que envolviam Jesus Cristo estavam ali no mesmo lugar, quem sabe até com um aspecto arredondado, com um formato, embora murcho, porque não estava mais ali o corpo, mas ainda assim mostrava que Jesus Cristo tinha saído de alguma forma daqueles lençóis, porque eles não estavam rasgados, estava tudo ali no seu lugar, como Pedro havia visto. O pano que envolvia a cabeça de Jesus estava posto de lado. Ele ali entende o que as Escrituras diziam, que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse de entre os mortos. Tiago foi o primeiro dos discípulos de Jesus, que não precisou vê-lo para crer. As evidências foram suficientes para produzir fé no seu coração. Ele entendeu que o corpo de Cristo atravessou as tramas do tecido, sobrando somente um tecido murcho e vazio. E depois que Tiago viu, ele creu, ele entendeu que as Escrituras faziam sentido. O texto prossegue. E aí nós vemos que a ressurreição, ela restaura a fé e a esperança. Ela pode restaurar a nossa fé e a nossa esperança, como restaurou a fé e a esperança de Maria Madalena. Como eu disse, a Páscoa para os discípulos e os seguidores de Jesus Cristo não foi um momento fácil, não foi um momento de alegria. O Mestre, o Senhor estava sendo morto na cruz do Calvário. Eles não puderam entender como aquilo estava acontecendo. Mesmo as Escrituras dizendo isso, mesmo Jesus Cristo dizendo que ele morreria, que importava que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, mas eles ainda não tinham a compreensão. O que havia no coração deles era apenas dor, sofrimento, desapontamento, desilusão, como foi a fala dos discípulos no caminho de Emaús. Havia medo, havia incertezas quanto ao futuro, mas havia um aspecto ainda no coração deles, porque eles ainda amavam o Senhor Jesus Cristo. E é esta a expressão de Maria Madalena, porque porque João e Pedro, eles saem correndo, eles voltam para suas casas,
Mas Maria ainda assim continua lá. Ela continua ainda à porta do sepulcro, chorando, se derramando o coração, querendo saber o que fizeram com o corpo do seu Senhor. Ela encontra 2 anjos, os anjos falam com ela, mas parece que a presença do anjo não a amedronta, não causa nenhum impacto na vida dela. Eles perguntam: por que vocês choram? E ela fala: porque levaram o corpo do meu Senhor. De repente aparece Jesus Cristo e fala com ela, mas o coração dela ainda não pode ver. Parece que as suas lágrimas impedem ela de enxergar quem era Jesus Cristo. Ela acha que é um jardineiro que está falando com ela. Ela diz para o jardineiro: se você sabe onde ele está, se foi você quem pegou o corpo, me fala onde ele está. Ela não tinha noção nem quanto pesava o corpo de Cristo, se ela poderia colocar o seu corpo de volta naquele túmulo. Mas de repente ela ouve a voz de Jesus Cristo que diz: Maria. E ela reconhece a voz do seu Senhor, ela reconhece a voz do seu pastor, ela reconhece a voz do pastor da sua alma, que a amou incondicionalmente. E ela responde em hebraico: Rabone. Ali naquele momento, reconhecendo a Jesus Cristo, entendo que a fé e a esperança foram colocadas de volta naquele coração e naquela mente. Aquele coração sôfrego agora tem um respiro, tem alegria, volta novamente e ela se lança aos pés de Jesus Cristo, como os outros evangelhos falam. Jesus Cristo diz: não me detenha, vai falar com os seus irmãos, com os meus irmãos, vai falar que eu ressuscitei. Portanto, a ressurreição deve também provocar isso no nosso coração, fé e esperança. Nós lemos que se nós não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé, e que se Jesus Cristo não ressuscitou, não há esperança para o futuro, para o porvir, não há. A base da nossa ressurreição futura, a base da nossa fé na ressurreição, está na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Era necessário que os discípulos de Cristo entendessem isso, entendessem o restante da história, para que eles pudessem também assim pregar a ressurreição de Jesus Cristo, porque era necessária. O Senhor Jesus Cristo morreu, sofreu, na cruz foi cravado o nosso escrito de dívida. No versículo 19, nós lemos que ao cair da tarde, eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. Eles já não tinham a presença corpórea de Jesus Cristo no meio deles. Muitos ali não criam, não conseguiam crer que Jesus Cristo havia ressuscitado. Havia ainda muita dúvida no coração deles. E Jesus Cristo surge, ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. A presença de Jesus Cristo alegra muito o coração deles. Eles ficam alegres, exultantes por verem que o seu Senhor havia ressuscitado. Que alegria, eu imagino, no coração deles. Aquela igreja estava de portas fechadas, porque não havia ali a presença do seu Senhor, porque Jesus Cristo não estava no meio deles, mas quando Jesus aparece no meio deles, o coração deles exulta de alegria. Jesus diz mais uma vez para eles: paz seja convosco. E Jesus Cristo os envia ali, dá um sentido de missão para a qual eles foram chamados. A igreja não deve ficar de portas fechadas, sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós devemos sim ser testemunhas de Cristo onde nós estivermos, sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E aqui acontece algo muito interessante, algo maravilhoso. Por assim dizer, uma avant-première, ou uma pré-estreia de Pentecostes. Porque eles precisariam dessa presença
do Espírito de Deus no coração deles, porque Jesus Cristo seria assunto aos céus. Eles ficariam 40 dias sem a presença de Jesus Cristo, e mesmo Jesus Cristo ainda não subindo aos céus, ainda assim Jesus Cristo não estava toda hora no meio deles, e eles precisariam de uma presença reconfortante que lhe desse vigor, para que eles pudessem continuar as suas vidas, e não mais amedrontados por causa dos judeus. O Senhor Jesus Cristo diz: recebei o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo para proclamar que há perdão de pecados, que aqueles aos quais Deus perdoou, eles de fato são perdoados. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos enviados. Temos sim força, temos refrigério, temos consolo, temos todos os benefícios que o Espírito Santo nos dá. Mas a ressurreição de Cristo nos mostra que nós também recebemos o Espírito Santo, assim como foi em Pentecoste, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ressurreição de Cristo nos dá um sentido de missão, e de que a igreja é uma igreja triunfante, que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, vida para quem crê, mas morte para aqueles que não creem em Jesus Cristo. O texto também nos mostra que porque Jesus Cristo ressuscitou, nós também podemos crer nele, e nós só cremos nele porque ele ressuscitou. Havia um discípulo chamado Tomé, que não estava com os demais discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo aparece no meio deles, e ele duvida. Ele diz que se ele não vir as marcas nas mãos, e não tocar o lado, se ele não tocasse em Jesus, se ele não visse Jesus Cristo ali de forma corpórea, ele não acreditaria que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas nós devemos também lembrar que os demais discípulos também tiveram dificuldade de crer. Eles tiveram que ver Jesus Cristo. Eles tiveram que, de certa forma, tanto aqueles que viram o túmulo, como Pedro e João, como os demais discípulos também precisaram ver Jesus Cristo e encher-se de alegria o coração para crer que Jesus havia ressuscitado. Os outros viram Jesus Cristo e creram, mas Tomé se recusa a crer. Ele também andou com Jesus Cristo, ele foi discípulo do nosso Senhor, mas Jesus Cristo vai novamente, depois de 8 dias, a uma reunião onde os discípulos mais uma vez estavam às portas trancadas, e Jesus Cristo novamente diz a eles: paz seja convosco. E Jesus Cristo se apresenta a ele e diz: toca-me, toque as minhas mãos, toque no meu lado, veja que de fato eu ressuscitei, creia, seja crente, não duvide, sou eu mesmo. E a resposta de Tomé é uma resposta maravilhosa. Ele olha para Jesus e diz: Rei meu e Deus meu. Se o Senhor não se mostrar, meus irmãos e minhas irmãs, como o Senhor Salvador e ressurreto, para nós, para todos, se Ele não se mostrasse como Senhor e ressurreto, se Ele não se achegasse a nós, mostrando-nos que Ele é o Salvador, se de certa forma o nosso coração não fosse aberto, para nós crermos na verdade de que Ele é o Salvador, de que Ele ressuscitou, nós também não creríamos, porque nós também tínhamos um coração duro, nós também tínhamos um coração petrificado, mas porque olhamos para o Senhor como ressurreto, porque Ele se achegou a nós, porque Ele nos amou primeiro, é por isso que nós nos entregamos e nós o amamos. Se Ele não se mostrar, se Ele não se achegar, se a sua graça não se achegar a nós, se a sua graça não for espalhada e tocar o pecador, ninguém crê no Senhor. Mas o Senhor demonstra aqui misericórdia na vida de Tomé,
ele mostra para Tomé, ele vai a essa reunião para mostrar para Tomé que ele era o Salvador, e para que Tomé cresce. Mas o texto fala sobre nós também. O texto diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Esses são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Estes bem-aventurados somos eu e você, que cremos em Jesus, que mesmo não vendo, mesmo não o tocando fisicamente, mas o vemos com os olhos da fé, com os olhos da alma. Cremos porque o Espírito Santo abriu o nosso coração, abriu os nossos olhos para que crescêssemos. Caso contrário, nós viveríamos ainda numa cegueira espiritual e perdidos. E o Senhor Jesus Cristo tem feito isso, e sempre tem feito, com todos aqueles aos quais Ele quer se mostrar. Quem sabe você, essa noite que me ouve, não está tendo essa oportunidade de encontrar o Senhor Jesus Cristo, não fisicamente, não corporeamente. Nós não temos mais acesso ao túmulo que estava vazio, mas Ele está, essa noite, Ele está neste dia, nesta manhã, seja qual horário você esteja assistindo, se mostrando para você. E creia no Senhor, creia que Ele ressuscitou. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, nós que não vimos corporealmente o Salvador, mas cremos pela fé que Ele veio, que Ele foi o Messias prometido, que Ele se tornou como um de nós, foi verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sofreu, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ressurgiu, e agora vivo está, aleluia. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova do Evangelho, e todo aquele que nele crê, será salvo, é o que diz a palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, seja um destes bem-aventurados. Nós que cremos na ressurreição do Senhor, somos abençoados, porque nós não o vimos, mas nós cremos pela graça, cremos na salvação, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que a mensagem da ressurreição produza fé no nosso coração, que a mensagem da ressurreição nos traga ânimo para continuar vivendo a nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. A ressurreição foi comprovada, é um fato histórico. Nós não devemos ficar tentando provar que Jesus Cristo ressuscitou. Só vão crer mesmo aqueles que serão bem-aventurados, aqueles ao qual o Pai se revelar, é o que diz a palavra de Deus. É um fato histórico. Assim como a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus, ela simplesmente informa. Nós devemos também informar que Jesus Cristo ressuscitou, porque com o túmulo vazio ou não, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Se as pessoas vissem ou não, houve quem creu, teve pessoas que não creram, mas a mensagem do Evangelho é essa: o Senhor ressuscitou e vivo está. E que ela produza entendimento, renove a sua fé, a sua esperança, lhe dê ânimo, e que você se sinta um bem-aventurado, porque você não viu e creu. Que o Senhor abençoe a sua vida, e que nesta Páscoa você se lembre do verdadeiro sentido da Páscoa. O Senhor veio, morreu, ressuscitou e vivo está, para a honra e glória do nome de Deus, o seu Pai. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por tua palavra, que ela produza, Deus, os seus frutos em nosso coração, que através dela, Senhor, nós tenhamos, ó Pai, entendimento através das Escrituras, das tuas verdades, daquilo que tu queres nos revelar e nos mostrar, ó Pai. Obrigado, Deus, porque pela fé, nos foi dado pela fé esse dom de Deus, o crer que Jesus Cristo ressuscitou. E obrigado, Senhor Deus, porque não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, não é vão aquilo que cremos, mas tem muito valor,
por causa de Jesus Cristo. É por meio dele, ó Senhor, que nós celebramos a Páscoa. É por meio dele que nós cremos, não é por nenhum outro motivo. Não é por causa de chocolates, não é por causa de coelhos, não é por nada, mas é por causa de Jesus Cristo, que é ele sim a nossa verdadeira Páscoa. Louvado, bendito seja o Senhor, porque tu falas conosco, ó Deus, neste momento. E em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Vamos cantar o hino de número 268, e após cantarmos o hino, será impetrada a bênção que vem direto do trono de Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou e vivo está, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.
Tenho 2 avisos rápidos para dar para vocês. O primeiro deles é que onde você ouviu Tiago na minha pregação, na verdade é João. O discípulo amado não foi Tiago, mas foi João. Segunda coisa, curta e se inscreva no nosso canal para que você receba as nossas notificações. Então, curta, se inscreva e clica lá naquele sinetezinho. Tudo bem? Então, Deus os abençoe. Uma boa Páscoa a todos.